Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Toda quinta-feira tem leitura aqui no canal e você pode acompanhar todas as leituras que fizemos desde a primeira leitura em 2019 até hoje, semanalmente. Eu falhei apenas 2 semanas em que estava na UTI com Covid e, fora isso, toda semana teve leituras gravadas e nós temos a playlist Leituras da Semana com todas as leituras desde o começo. E atendendo a pedidos da Stephanie, membro do canal, eu vou fazer a leitura de um trecho deste livro aqui, A Criação e o Dilúvio, segundo os textos do Oriente Médio Antigo, documentos no mundo da Bíblia, da editora Paulus. E aqui tem, traduzido para o português, o mito de Atrahasis, Enuma Elish, os papiros, a fachada de Vergueta em Karnak, textos de Mênfis, hino a Amon, nós temos fragmentos do Atrahasis, relatos sumérios, o textos de Luve e muitos outros. Então, para quem quer documentação antiga em português, traduzida para o português, é este o material. Eu vou ler a introdução e a primeira parte do texto, tá bem? A introdução diz o seguinte: a região da antiga Mesopotâmia, que se estendia da atual Bagdá até a embocadura do Tigre e do Eufrates, no Golfo Pérsico, era tradicionalmente dividida em país de Acádia ao nordeste e país da Suméria ao sudeste. Nesse último residia uma população da qual ignoramos se veio, mas de onde, sobrepor-se a outra entre 3.500 e 3.000 a.C., conforme por muito tempo se pensou ou se aí vivia desde sempre, isto é, desde que a Baixa Mesopotâmia tornou-se habitável, no que há hoje tendência a crer. Essas pessoas falavam uma língua que chamavam de Emegui, mas que nós, acompanhando os antigos babilônicos, designamos como sumério, Sumeru, língua de tipo aglutinante, mas que não se pode relacionar com nenhum outro grupo linguístico do mesmo tipo. Foi para essa língua que inventaram, por volta de 3.200, a escrita em tabuinhas de argila úmida, escrita que se designa cuneiforme, isto é, em formato de cunha ou prego, conforme a maneira como era talhado e manejado o estilete de ponta retangular. Desde meados do terceiro milênio, para transcrever sua própria língua, essa escrita foi adotada pelos semitas estabelecidos no Eufrates Médio e Baixa Mesopotâmia. Só uma observação, não se usa mais o termo semita para falar de povos, mas somente de troncos linguísticos, tá? Este povo tornou-se progressivamente majoritário numa região onde um semita empreendedor, Sargão, o ancião, tornou-se rei e fundou uma capital, Akkad, nunca encontrada. Foi esta capital que deu o nome à região acima aludida, o país da Acádia, e a língua ali falada, o acadiano, Akadu. Esta língua, totalmente diferente do sumério, tanto quanto o português do chinês, e aparentada com o hebraico e o árabe, suplantou paulatinamente o sumério até a extinção deste último como língua usual, por volta do terceiro milênio, enquanto desapareciam também os sumérios como etnia. O sumério permaneceu ainda por muito tempo em uso como língua erudita e língua litúrgica. A época chamada de Babilônia Antiga, que vai do século XX ao 17, inclusive foi com efeito uma época na qual não somente recopiaram assiduamente os tesouros da literatura suméria para que não se perdessem, como também continuaram a compor em sumério. Como o latim no Ocidente, o sumério permaneceu durante séculos a língua litúrgica por excelência. Algumas orações foram ainda recitadas nesse idioma, durante cerimônias no templo do deus Anu, em Uruk, no século III a.C. Porque o sumério tornava-se cada vez menos familiar, textos bilíngues foram compostos, isto é, textos onde cada linha em sumério acádico era acompanhada ao lado ou embaixo de sua tradução em acádico. Houve também quem escrevesse em acádico, desde a época muito remota. Foi nessa língua que Sargão e seus sucessores da dinastia de Acade, de 2300 a 2100, fizeram redigir o relato de seus altos feitos. Sargão o fez também em sumério. No fim do século XIX, as leis da cidade de
Esnuna, ao oeste do Tigre, e no século XVIII, o célebre Código de Hammurabi, rei da Babilônia, 1792 a 1750, são em acádico, enquanto a compilação de leis anteriores são em sumério. Podemos colocar no século XVII a composição do poema de Atrahasis, que será longamente citado aqui. É uma das mais belas orações da literatura cádica, apresentada no livro Preces do Oriente Antigo. E da mesma época, muitas outras obras dos mesmos séculos poderiam ainda ser citadas. Se em alguns casos são os próprios originais que chegaram até nós, por exemplo, as inscrições dedicatórias dos reis sumérios da primeira dinastia de Lagash, de 2490 a 2350, ou as inscrições das estátuas do príncipe Gudea de Lagash, 2141 a 2122, e o relato em 2 cilindros de argila conservados no Louvre da dedicação do templo que esse príncipe construiu ao deus Ningirsu. Na imensa maioria dos casos, só temos da literatura suméria algumas cópias, feitas por voltas do século XVIII. Aliás, é análoga à situação de muitas obras literárias em acádico que só conhecemos através das cópias feitas no século VII pelo rei da Assíria, Ashurbanipal, para sua biblioteca de Nínive. Acontece, portanto, que datamos um original que não chegou às nossas mãos. Por exemplo, quando um hino a um rei menciona explicitamente aquele em honra do qual foi composto, é quase sempre certo ter sido escrito por um poeta da corte, durante a vida do rei mencionado, o que, se esse rei for Shulgi, leva-nos ao século XXI, quando uma obra em sumério é assinada pela poetisa Enreduana, filha de Sargão, um ancião de Acádio. Chegamos no século 23. Podemos até, excepcionalmente, remontar ainda mais longe. Assim, fragmentos de um hino conhecido e reproduzido em numerosas cópias nos séculos XVIII e XVII foram encontrados entre as tabuinhas que podem ser datadas de 2500 aproximadamente, e a composição mostrou que o texto primitivo fora fielmente transmitido com poucas omissões ou interpolações durante cerca de 8 séculos. Essas poucas notas mostram a remota e até por vezes a muito remota antiguidade dos textos, dos quais alguns serão aqui apresentados. Sua anterioridade em relação às páginas da Bíblia que tratam dos mesmos assuntos é indiscutível. Por vezes, o empréstimo é até evidente, como no caso da formação do homem com barro ou no relato do dilúvio. Mas nesses relatos, as tradições mesopotâmicas foram filtradas para pô-las em harmonia com o monoteísmo de Israel e delas só conservar o que era útil à evolução espiritual desse povo, ou pelo menos compatível com ela. O fato deixa supor que o Espírito Santo estava atuando. E aqui nós temos uma interpretação monoteísta de que porque textos mais antigos tratam de narrativas muito semelhantes aos textos posteriores da Bíblia, então isso seria por causa da obra do Espírito Santo. Então é uma interpretação cristã, uma interpretação não só monoteísta, mas cristã, porque o Espírito Santo só existe dentro do cristianismo, né? De como é similar essas narrativas. Mas eu quero ler o início desse material, que trata da criação. Então, a formação do mundo. Conforme lembraram dois autores dos mais qualificados, J. Van Dyck e W. Van Soden, nem os sumérios nem os babilônios conheceram a criação do mundo a partir do nada, mas conheceram uma evolução criadora, um momento decisivo dessa evolução que aconteceu a partir de um universo primitivo indiferenciado. Foi a separação do céu e da terra, e separação que se situava naquele dia, isto é, naquele em relação ao qual toda a cosmogonia está centrada. Quero só pontuar que ainda essa interpretação é um pouco equivocada, porque infere que eles estavam se referindo ao universo quando estavam falando da própria Terra, né? Se quer saber mais, é só assistir as playlists aqui do canal. As circunstâncias dessa separação variam segundo os textos. Ora, um Deus é o autor, Enlil ou Marduk, ora parece fazer-se por si mesma, antes de qualquer aparição ou intervenção de divindades. Apesar das aparências, uma divindade é pré-existente, Namu, chamada, aliás, mãe que gerou o céu e a terra. Mas sem que se saiba como conciliar nascimento e separação do céu e da terra.
Ver também o número 4, cujas graves lacunas tornam difícil a interpretação. E aí, a primeira texto vai falar de Gilgamesh e a árvore Rolupu. Para situar o texto que segue, convém lembrar que a 12ª tabuinha da epopeia de Gilgamesh tem como referência a descida de Enkidu, amigo de Gilgamesh, aos infernos. E também, inferno é um termo bem problemático, porque é uma noção cristã, né? Para ali procurar o Puco e o Meco, aro de brincar e vareta que Gilgamesh deixara cair, e o retorno do espectro de Enkidu, para descrever a Gilgamesh a triste condição dos defuntos no além. Essa 12ª tabuinha, artificialmente acrescentada ao restante do poema, é a tradução quase literal do fim de um poema sumério. Nele nos contam que o Puco e o Meco, em apreço, tinham sido dados a Gilgamesh pela deusa Inanna, em agradecimento por ter derrubado a árvore, da qual desejava aproveitar a madeira para que lhe fossem feitos um tronco e um leito para uso pessoal. O poeta remonta à origem da árvore que crescia à margem do Eufrates antes de ter sido transplantada para o jardim de Inanna, e daí remonta à origem do mundo, descrita bem no início do poema. E o poema é o seguinte: naquele dia longínquo, aquela noite distante, naquele ano remoto, naquele dia de antanho, quando o que era necessário apareceu, naquele dia de antanho, quando o que era necessário foi feito com cuidado, como convinha, quando o pão foi consumido nas casas da região, quando se atiçou o fogo nos fornos, quando o céu distanciou-se da terra, quando a terra afastou-se do céu, quando o nome da humanidade foi estabelecido, quando o Deus An dominou o céu, quando o Deus Enlil dominou a terra, e ofereceu-a como dote no país à deusa Ereshkigal, quando ele foi embarcado, quando o pai foi embarcado para o país, quando Enki foi embarcado para o país. E o poema babilônico da criação. O poema acádico, em 7 tabuinhas e mais de 1000 versos que os antigos chamavam, segundo suas 2 primeiras palavras, Enuma Elish, quando no alto, foi escrito para justificar a supremacia adquirida por Marduk, deus da Babilônia, sobre os outros deuses do panteão babilônio. Durante muito tempo, pensou-se que esse poema era a versão canônica mesopotâmica das origens cósmicas. Depois, seus trabalhos levaram o assiriólogo inglês Lambert a crer que o poema da criação não é uma norma de cosmologia babilônica e suméria, e que um só homem compôs todo o texto sem depender de nenhum precursor. Assim sendo, não há pré-história literária da Enuma Elish, somente uma pré-história ideológica. Em 1965, Lambert julgava que o poema não fosse anterior a 1100. Mais recentemente, o assiriólogo Van Souten propunha situar sua data de redação provavelmente no século XIV, acrescentando, visto que é de origem homogênea em todas as suas partes. A obra começa pela descrição do universo primitivo, constituído somente pelas águas doces personificadas em Apsu, pelas águas salgadas do mar personificadas em Tiamat, intimamente confundidas. Tabuinha 1. Quando no alto o céu não se nomeava ainda, e embaixo a terra firme não recebera nome, foi Apsu o iniciante que o gerou, a causal Tiamat que a todos deu a luz. Como suas águas se confundiam, nenhuma morada divina fora construída, nenhum canavial tinha sido aparecido. Nenhum canavial tinha ainda aparecido. Quando nenhum dos deuses começara a existir e coisa alguma tivesse recebido nome, nenhum destino fora determinado, em seu seio foram então criados. Nascem então uma de outra diversas gerações de divindades. Após a morte de Apsu pelo deus Ea, Tiamat prepara sua vingança, reunindo seus partidários e estabelecendo como seu chefe o deus Kingu, que se torna seu novo esposo. Intimidados por esses preparativos de guerra, os outros deuses aceitam entregar ao poder supremo a Marduk, filho de Ea, se ele consentir em enfrentar Tiamat. Em rápida campanha, Marduk vence e mata Tiamat, com seu corpo constitui o universo. E a tabuinha 4 diz o seguinte: voltou atrás em direção a Tiamat, que ele havia capturado. O Senhor destruiu Tiamat, e com sua massa inexorável despedaçou-lhe o crânio.
seccionou as artérias de seu sangue e deixou que o vento do norte o levasse para lugares desconhecidos. Vendo tal gesto, seus pais se alegraram, rejubilaram, e eles ofereceram dons e presentes. Tendo se acalmado, o Senhor examinou seu cadáver. Quer dividir o monstro, formar algo engenhoso. Ele a cortou por meio, como é em dois cortado um peixe na secagem. Dispôs uma metade como céu, em forma de abóboda. Esticou a pele e instalou guardas. Confiou-lhe a missão de não deixar sair suas águas. E nesse mito babilônico antigo da criação, é a partir do corpo de Tiamat, das águas salgadas, que são feitos o céu e a terra, essa divisão. E isso faz parte das cosmologias antigas, das cosmogonias da antiguidade, que vão ser influenciadoras das culturas posteriores. Tá? E por isso eu recomendo a leitura da Criação e o Dilúvio, que tem muitas transcrições e traduções em português dessas mitologias antigas. Fica aqui a dica da leitura da semana. Boas leituras e até a próxima.